Na semana passada, enquanto tive a oportunidade de compartilhar a mensagem no domingo pela manhã, eu iniciei uma série nas 7 cartas enviadas às 7 igrejas do Apocalipse, compreendidas ali nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse. Nós vimos que Jesus Cristo envia 7 mensagens, 7 cartas às 7 igrejas da Ásia, as igrejas descritas ali no Apocalipse. Semana passada, eu comecei falando da primeira carta, que era a carta enviada à igreja de Éfeso, aquela que havia perdido o primeiro amor. E hoje, portanto, daremos sequência à série de mensagens falando da carta de Jesus Cristo, enviada pelo próprio Cristo, Cristo ressurreto, agora à igreja de Esmirna. E, desde já, é preciso que se diga que a carta enviada à igreja de Esmirna, a carta que era para ser lida na igreja de Esmirna, dentro do livro de Apocalipse, que também era para ser lido ali, tem como assunto principal o sofrimento e a perseguição aos cristãos. O assunto principal dessa carta, que vai do versículo 8 ao versículo 11 do capítulo 2 de Apocalipse, tem como assunto principal o sofrimento em meio à perseguição que os cristãos sofriam. O ponto ali é que, no primeiro século, por volta do ano 80 e alguma coisa, o imperador Domiciano, ele havia, de fato, instalado uma perseguição feroz, voraz, contra os cristãos. Havia, naquela época, uma lei em vigor, era o tal do Édito de Domiciano. E Domiciano, com esse édito, ordenava a adoração ao imperador, e essa adoração ordenada ao imperador de Roma expunha ainda mais os cristãos ao martírio e à perseguição. Agora entendamos algo aqui. Se essa carta tem como sofrimento o tema principal por causa da perseguição, a perseguição que aqueles cristãos sofriam naquela circunstância, naquele tempo, longe de estar descontextualizada, essa carta ela é mais atual do que nunca. Por quê? Porque hoje, de acordo com as informações que nós temos, de acordo com a multidão de informação que nós temos, é do conhecimento de todos que muitos cristãos têm padecido, têm sofrido, têm morrido até mesmo por causa da sua fé. Quando nós, por exemplo, pensamos nas perseguições que acontecem nos países islâmicos, lembre-se que no dia 9 de abril, isso não tem nem um mês, de 2017, 44 cristãos coptas morreram e mais de 100 ficaram feridos num ataque terrorista. E eles ficaram feridos e outros tantos morreram enquanto participavam de um culto público de um domingo de Ramos em uma de suas igrejas no Egito, em 2 de suas igrejas no Egito. Preste atenção nesses dados aqui. Novos relatórios do Release International e da Missões Portas Abertas mostram que, particularmente em países islâmicos, a perseguição aos cristãos em 2017 continuará crescendo, tanto por parte dos governos quanto por parte dos extremistas. E ainda mais, um levantamento recente do Centro de Cristianismo Global aponta ao fato de que em 2016, um cristão foi morto por causa de sua fé a cada 6 minutos. São centenas de crianças raptadas, degoladas, homens crucificados, lares cristãos queimados e assim por diante. E o que dizer da perseguição velada? Da perseguição velada que acontece nos chamados países livres.
o secularismo avança e a fé cristã é cada vez mais criminalizada. A fé cristã é cada vez mais estigmatizada. Outro dia, assisti um vídeo no YouTube de um neo-ateu chamado Richard Dawkins, para muitos o maior biólogo da atualidade, e ele dizia em praça pública, num palanque, que os ateus deveriam estigmatizar, ridicularizar os cristãos, porque os cristãos não deveriam ser encorajados na sua fé. Esse tipo de conduta é cada vez mais promovida nos nossos tempos. Por quê? Porque o culto ao politicamente correto, ele está cada vez mais em voga. E esse culto ao politicamente correto tem tapado a boca de muitos cristãos, tem intimidado muitos cristãos, sob a ameaça de parecerem retrógrados, sob a ameaça de parecerem preconceituosos, homofóbicos, extremistas. Muitos cristãos não mais se posicionam como cristãos. Por quê? Porque de alguma forma nós, que vivemos num país livre, também somos perseguidos. Portanto, se a carta endereçada aos irmãos de Esmirna trata de perseguição, mesmo tendo escrita há quase 2000 anos, ela é tão atual hoje quanto era no momento em que foi escrita. Portanto, leamos o texto proposto. Apocalipse, capítulo 2, eu vou ler do versículo 8 ao versículo 11. Diz assim a palavra de Deus: Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, que pode ser aberta e explanada no momento em que nos reunimos para te adorar publicamente em comunhão com os nossos irmãos. E para esse momento, Senhor, nós suplicamos a tua graça, que o Senhor nos instrua e que o Senhor aqueça os nossos corações com as verdades mais maravilhosas que existem, as verdades que têm a ver com a revelação do teu coração e da tua vontade para cada um de nós, Pai. Instrui-nos e nos edifique, Senhor. É o que nós te pedimos e oramos assim no nome precioso de Jesus Cristo. Amém. Só a título de informação, dizia-se de Esmirna, que Esmirna era a primeira cidade da Ásia em beleza e em tamanho. Também sabe-se de Esmirna que era uma cidade portuária que rivalizava com Éfeso. E também sabe-se de Esmirna que ela era uma cidade que se destacava por sua lealdade ao Império Romano. E é importante que a gente entenda isso, porque isso está relacionado ao contexto da carta que nós lemos, enviada por Jesus aos irmãos de Esmirna. E também especula-se que a igreja ali em Esmirna fora fundada pelo apóstolo Paulo por ocasião de sua terceira viagem missionária. O apóstolo Paulo passou ali por aquela região, passou por Éfeso, passou também por Esmirna. Então especula-se que aquela igreja fora fundada ali naquela cidade pelo apóstolo Paulo.
tendo dito isso, vamos então à carta. Nós já vimos que que todas as cartas, das 7 cartas apresentadas no livro de Apocalipse, nós vimos que todas elas começam com uma autodesignação de Cristo, uma espécie de introdução, uma espécie de apresentação do remetente. E como nós já vimos, toda vez que Cristo inicia cada uma de suas cartas, referindo a si mesmo, ou ressaltando uma de suas características, vimos também que essa característica ressaltada está também ligada, atrelada ao contexto da carta, ao conteúdo da carta. E então Jesus inicia a sua carta dizendo: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Prestemos atenção, qual é o motivo de tal referência? Por que Jesus Cristo se refere de tal maneira aos irmãos de Esmirna, ressaltando o fato de que ele era o primeiro e o último, que havia morrido e então agora estava vivo? Precisamos entender que Jesus queria demonstrar àqueles irmãos que a morte e a vida não dependiam das circunstâncias. A morte e a vida dependiam apenas de Jesus Cristo. O próprio Jesus, numa outra ocasião, disse: ninguém atira de mim. Jesus Cristo está falando da sua própria vida. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Portanto, o Cristo ressurreto, ele assegura aos seus leitores que, embora a perseguição ali em Esmirna fosse real, fosse verdadeira, que embora os irmãos ali naquele lugar sofressem, e alguns deles estivessem ou lidassem até mesmo com a expectativa de morte, a realidade da morte não era a última palavra sobre aquela igreja. Por quê? Porque aquela igreja tinha como fundamento aquele que ao terceiro dia havia ressuscitado. E Jesus Cristo, então, portanto, faz questão de ressaltar o fato de que a morte não tinha poder sobre ele. Mas o que aquele que era o alfa e o ômega, o primeiro e o último, aquele que havia morrido e voltado a viver, tinha a dizer para a igreja de Esmirna, tão perseguida, tão sofredora? Jesus então faz 3 afirmações. E a primeira afirmação que o Cristo ressurreto, o primeiro e o último, faz àquela igreja tão sofredora é a seguinte: ele diz: eu conheço. Eu tenho ciência. Eu sei exatamente o que vocês estão vivendo. Meus irmãos, como nós já vimos, provavelmente havia um édito ali, o édito de Domiciano, que tornava normativo o culto ao imperador. Todo mundo tinha que queimar incenso para o imperador. O imperador, naquele momento do Império Romano, era uma espécie de divindade, e por causa disso deveria ser adorado. Quem não queimasse incenso ao imperador, em homenagem, em adoração ao imperador, corria o risco de ser banido, corria o risco de ser morto, sob a acusação de traição ao Império Romano, sob a acusação de ateísmo, sob a acusação de apostasia. Além disso, a cidade de Esmirna ela era louvada, ela era conhecida por sua fidelidade ao Império Romano. Ou seja, os cidadãos de Esmirna faziam questão de denunciar todos aqueles que não se prostravam diante do imperador. Eles faziam questão de denunciar os cristãos que não se submetiam ao édito de Domiciano, prestando culto ao imperador.
Desta forma, os cristãos que naquela época, que naquele momento, já pertenciam às camadas mais pobres da sociedade, estavam se tornando ainda mais pobres. Eles estavam perdendo os seus empregos, eles estavam perdendo as suas propriedades, eles estavam sofrendo com saques, eles estavam sofrendo com os tumultos gerados na cidade, e eles estavam, por causa disso, perdendo também a sua integridade física, e muitos deles já haviam perdido até mesmo a sua vida. Por quê? Porque os cidadãos de Esmirna os haviam entregado, e muitos deles, por causa disso, eram martirizados. E havia ainda um agravante, o agravante dos judeus. Havia muitos judeus na cidade de Esmirna. Alguns vão dizer que em Esmirna havia a maior comunidade de judeus da Ásia. E os judeus, com medo de serem perseguidos pelos romanos, eles traíam a Cristo, denunciando os cristãos, com o intuito de não terem sobre si os olhares do império. Desta forma, os judeus que consideravam os cristãos hereges, uma seita herege, eles não mediam esforços para apontarem a suposta traição dos cristãos ao imperador. Era esse o contexto daquela carta. Então, entendamos que naquele momento, no momento em que Jesus se dirige àqueles irmãos, tornar-se cristão era um verdadeiro sacrifício. Tornar-se cristão significaria pobreza, fome, prisão e, com frequência, morte por meio das feras e por meio do fogo. Esse era o contexto ali, naquela altura do primeiro século. No entanto, meus irmãos, aquele que era o Alfa e o Ômega, aquele que havia morrido e ressuscitado, lhes diz: eu conheço, eu tenho visto a tribulação de vocês, eu tenho contemplado a pobreza de vocês e lhes digo, vocês não são pobres, na verdade vocês são ricos, porque por causa das tribulações e da pobreza de vocês, vocês têm se aproximado de mim. E Jesus vai lhes dizer mais: eu tenho visto exatamente o que os judeus têm feito com vocês, e lhes digo, eles são blasfemos, eles são traidores, eles são sinagogas de Satanás. Essa era a mensagem de Jesus Cristo para aqueles homens. Jesus Cristo sabia exatamente o que eles estavam vivendo. Pensemos um pouco aqui. Será que poderia haver mais consolo para aqueles irmãos do que palavras como estas? Saber que Cristo não só conhecia os seus sofrimentos, como também emitia juízo, e juízo positivo sobre eles? É lógico que não. Sabe, meus irmãos, aqueles irmãos em Esmirna já haviam calculado o preço de seguir a Jesus Cristo. Aqueles irmãos sabiam muito bem o que era negar-se a si mesmo. Aqueles irmãos sabiam muito bem o que era tomar a sua própria cruz e sabiam muito bem o que era seguir a Jesus Cristo, a despeito de todas as circunstâncias. Aqueles irmãos, na prática, constantemente se lembravam das palavras de Jesus Cristo, que um dia havia lhes dito que neste mundo eles haveriam de padecer tribulação. Aqueles irmãos conheciam bem as palavras de Jesus Cristo, que certa vez disse que seriam bem-aventurados aqueles que por causa da justiça dele sofressem perseguições, fossem caluniados, fossem escorraçados. Aqueles irmãos sabiam muito bem disso. Isso lhes bastava. Isso lhes bastava. Isto era o suficiente para que eles continuassem a sua jornada, enfrentando as dificuldades. No entanto, eles ouvem do próprio Cristo: eu conheço, eu tenho visto, eu não perdi vocês de vista, eu estou atento ao sofrimento de vocês.
Que maravilha! Que palavra consoladora de Jesus Cristo. Agora a pergunta que nos cabe nessa noite é a seguinte: será que as mesmas palavras empáticas de Jesus Cristo podem ser dirigidas a nós, a todos nós? É claro que sim. Essas mesmas palavras de Jesus Cristo também devem ecoar nos nossos ouvidos. Sabe, meus irmãos, como igreja, eu e você devemos reconhecer todos os dias que há um preço a ser pago para seguir a Jesus Cristo. Não existe caminho estreito que seja repleto de regalias, que seja repleto de triunfalismo. Não há teologia da prosperidade e da saúde total que resista à teologia do caminho estreito. Entendamos a natureza do chamado que recebemos de Jesus Cristo. Não há mensagem triunfalista que resista à verdadeira essência do chamado de Jesus Cristo, que aponta para a renúncia, sempre. A mensagem do Evangelho não só nos confronta em relação aos nossos pecados, como também nos adverte a respeito de perseguições, como também nos adverte a respeito das tribulações. E a mensagem do Evangelho não só nos adverte a respeito das perseguições e das tribulações, como também nos adverte a respeito do fato de que é prazer para cada um de nós, é privilégio para cada um de nós sofrermos por causa de Cristo Jesus. Essa é a mensagem do Evangelho. Portanto, meus irmãos, eu e você nunca percamos isso de vista. Como igreja de Jesus Cristo, nunca percamos de vista a verdade que fomos chamados para uma caminhada de renúncia, a verdade que fomos chamados para um caminhar que implica muitas vezes, e na maioria das vezes, em sofrimento, em perseguição. Não nos esqueçamos disso. Do mesmo modo, quando sofrermos por amor a Cristo, quando formos caluniados, quando fomos zombados, quando fomos rebaixados, quando fomos injustiçados por causa do nome precioso de Jesus, não nos esqueçamos de que Ele está vendo tudo. Não nos esqueçamos de que Ele conhece. Não nos esqueçamos de que não há nada que escape aos olhos daquele que foi exaltado sobre todas as coisas e que está assentado à destra do Pai e que um dia virá para julgar toda a terra. Ele conhece. Ele conhece as nossas dificuldades e as nossas tribulações. E quando nós nos lembrarmos disso, oremos também para que os nossos irmãos que hoje enfrentam perseguições terríveis na Índia, no Sudão, na Coreia do Norte, no Egito, na Síria, em tantos outros lugares, sejam também consolados pela promessa de que o Cristo ressurreto contempla cada momento de sofrimento deles. Amém? Em segundo lugar, a segunda afirmação que Jesus faz àqueles irmãos tão sofredores é a de que eles não deveriam temer. Jesus lhes diz: não temas. E nós vemos isso no versículo 10. E a verdade é que aqueles irmãos, e nós vamos ver isso no versículo 10, e a verdade é que aqueles irmãos, eles estavam sofrendo com a perseguição e iam continuar sofrendo. No verso 10 há uma espécie de profecia. Jesus Cristo está dizendo àqueles homens que eles continuariam sofrendo.
as perseguições se intensificariam, iria acontecer, o sofrimento deles continuaria, isto era inevitável, isto era iminente. O destino da igreja de Esmirna não era agradável. E Cristo, nesta carta que ele envia a estes homens, lhes dá ciência disso. E diz, vocês devem ter a expectativa do sofrimento, porque ele virá. E então Cristo lhes diz, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Mensagem encorajadora de Jesus Cristo, né? Ou seja, Jesus Cristo lhes dirige uma mensagem a fim de que eles soubessem de que Satanás, o blasfemador, o adversário, não havia parado. Ele não havia dado uma trégua. Ao contrário, ele continuaria investindo contra a igreja de Esmirna. E por causa disso, ele lançaria alguns daqueles irmãos na prisão. E nós já vimos que naquele momento da história, os irmãos que eram presos porque eram cristãos, muitos deles corriam o risco de serem queimados ou de serem jogados às feras. E por que o diabo faria isso com aqueles irmãos? E por que o diabo, o tentador, faria isso àquela igreja? Porque ele queria testá-los. O próprio Jesus vai nos dizer isso no texto que lemos. Satanás queria que aqueles irmãos, tão fiéis, tão firmes na sua fé, apostatassem. Satanás queria que aqueles irmãos negassem o Salvador. Sim, meus irmãos. Essa tribulação, que como vimos nas palavras de Jesus, tinha um tempo restrito, um tempo de 10 dias, por causa da soberania do próprio Deus. Essa tribulação seria intensa e terrível. Por quê? Porque ela representava a fúria de Satanás. Ela representava a fúria de Satanás contra uma igreja fiel. Ela representava a fúria de Satanás contra uma igreja que não ouviu qualquer acusação de Cristo. Era uma igreja louvável. Mas o mesmo Cristo que lhes informa a respeito da dureza das tribulações e das perseguições que viriam sobre eles, também lhes diz, não temas. Não temas. E a construção dessa expressão no grego aponta para o fato de que Jesus está lhes dizendo, não tenham medo de ninguém. Não tenham medo de nada. Ou seja, há aqui no texto que lemos um encorajamento poderoso do próprio Cristo, para que aqueles irmãos enfrentassem a tribulação e a perseguição com o espírito destemido, para que aqueles irmãos enfrentassem a tribulação com coragem. E a grande questão que fica para nós nessa noite é a seguinte: será que Cristo tinha autoridade para encorajar aqueles irmãos desta forma? Será que Cristo tinha autoridade para lhes dizer isto? É claro que sim. Por quê? Porque não havia tribulação, por mais intensa e terrível que fosse, que pudesse destruir aquilo que Cristo já havia conquistado por eles na cruz. Cristo podia dizer para aqueles irmãos, não temas, porque o próprio Cristo os preservava. Aqueles irmãos estavam seguros. Eles já haviam se assentado com Cristo nas regiões celestiais. A recompensa daqueles homens já estava guardada, reservada, estava preservada. E exatamente por causa disso, e só por causa disso, que Cristo podia lhes dizer, não tenham medo de ninguém. Enfrentem as tribulações,
Enfrentem as tribulações que vocês sofrem por causa do meu nome, com coragem, destemidamente. O que é de vocês já está guardado. Meus irmãos, algo deve ser dito a cada um de nós nessa noite. Nada paralisa mais o crente do que o medo. Nada paralisa mais o cristão do que o medo. Quantas pessoas têm sido impedidas de crescer na fé por causa do medo? Quantas pessoas têm sido impedidas de amadurecer na fé por causa do medo? Medo das perseguições, medo do assédio do mundo, medo do que os outros vão dizer. Quantos jovens, por exemplo, têm sido impedidos de testemunharem por causa do temor que eles têm dos homens, por causa do temor que eles têm das pessoas. Alguns jovens dizem: o que as pessoas vão pensar de mim se eu me posicionar? Se eu me posicionar como cristão? Outros ainda dizem: o que pode acontecer com a minha reputação se eu apenas me posicionar? Se eu procurar ser santo no meio da sociedade em que eu vivo? Outros ainda têm medo de serem chamados de homofóbicos, medo de serem chamados de fascistas, medo de serem chamados de alienados, medo de serem chamados de bitolados, medo de serem chamados de preconceituosos. Meus irmãos, não há dúvida de que o medo nos paralisa. Douglas Wilson vai dizer que a força do jovem é a glória da igreja. Veja que bonito isso. A força do jovem é a glória da igreja. Mas por causa do assédio do mundo, num ambiente secularizado como o nosso, esta glória está se apagando. Muitos jovens têm perdido o seu brilho, o seu vigor, por causa do temor que têm aos homens. Muitos jovens têm se omitido na tarefa de testemunhar. Mas esse não é um pecado particular, que é uma particularidade dos jovens. Não é um pecado apenas dos jovens. Muitos têm sido impedidos de caminhar com medo do futuro, com medo da tragédia, com medo de não atenderem às expectativas, com medo da aparência física, com medo da rejeição, com medo de não serem politicamente corretos e com medo de não serem felizes. Muitos cristãos não têm florescido no seu testemunho por causa do medo. Medo do assédio do mundo. Muitos joelhos poderiam estar dobrados hoje e não estão, porque muitos cristãos simplesmente têm se omitido na hora de testemunhar por causa do medo. Muitas pessoas hoje poderiam ouvir falar a respeito de Cristo com autoridade, mas não ouvem, porque muitos cristãos estão com medo, estão escondidos, estão se omitindo da sua tarefa. Meus irmãos, saibamos de algo muito importante nessa noite. Eu e você fomos chamados para enfrentar a tribulação. Eu e você fomos chamados para enfrentar o assédio e a pressão do mundo destemidamente, temendo apenas a Deus. Temendo a Deus apenas. O próprio Jesus nos disse: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Mateus capítulo 10, versículo 28. É disso que eu e você devemos ter medo. Nós devemos ter medo de não fazer a vontade de Deus. Devemos ter medo de não estar no caminho da salvação. Nunca eu e você devemos ter medo de sermos descobertos querendo ir para o céu.
Não tenhamos medo de sermos descobertos, querendo chegar no céu. Não tenhamos medo de que as pessoas descubram que nós amamos a Cristo que amamos a Cristo e por causa disso queremos ir ao céu. Aquele que nos chama para um testemunho corajoso, é poderoso para guardar bem o nosso depósito até o último dia, até o dia final. Aquele que nos chama para um testemunho poderoso e destemido, também nos diz que aquele que confia nele jamais será envergonhado. Essas são as palavras de Jesus Cristo. E, portanto, ele diz, não temas. E em terceiro e último lugar, Jesus Cristo diz àqueles irmãos, sê fiel. Sê fiel. E nós encontramos isso na última parte do versículo 10. Jesus lhes diz, sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aqui diante de nós, meus irmãos, uma advertência e uma promessa. Duas realidades. A realidade da advertência e a realidade da promessa. Ser fiel até a morte deve ser entendido não como um chamado à perseverança até o último momento, não deve ser entendido como um chamado à perseverança até o último dia de vida, mas deve ser entendido antes como um chamado à lealdade, mesmo que isso nos custe a vida. Essa era a realidade da carta. Este é o contexto apresentado a cada um de nós. Então, se essa é a realidade do versículo, nós estamos diante de uma advertência de Jesus Cristo contra a apostasia. Apostasia que não era incomum nos dias vividos por aqueles irmãos. Apostasia que não é incomum em dias de perseguição. Apostasia que não é incomum em dias de feroz e total perseguição. De fato, muitos dos ditos cristãos estavam negando a Cristo. Muitos dos ditos cristãos, naquele momento, estavam adorando o imperador. Muitos ditos cristãos estavam se rendendo, sim, ao sofrimento. Então Jesus lhes diz, sejam leais. Não negociem o Evangelho, não apostatem, não abram mão de serem minhas testemunhas, mesmo que isso lhes custe a vida. Veja isso, mesmo que isso lhes custe a vida. E há também uma promessa, e uma promessa atrelada a esta advertência. E Jesus Cristo lhes diz, e dar-te-ei a coroa da vida. E essa promessa deve ser entendida, então, como uma recompensa para aqueles que resistiram até o final, mesmo que isso custasse a vida deles. Agora, o que é interessante é que no contexto grego, haviam muitas coroas, muitos tipos de coroas. Os sacerdotes que presidiam os rituais nas religiões de mistério ali, naquela região, eles recebiam uma coroa. Uma coroa de honra também era dada a uma pessoa por um ato heróico, cívico ou militar. Atletas vitoriosos recebiam uma coroa. Quando cristãos eram martirizados, os sacerdotes pagãos recebiam uma coroa. No entanto, a coroa prometida por Jesus Cristo não era como aquelas coroas. Não era temporária, não tinha a ver com os negócios desta terra, desta vida. Antes ela era muito mais gloriosa do que qualquer uma delas. Era a coroa da vida, meus irmãos. Cristo lhes prometeu a coroa da vida, se eles fossem fiéis até a morte. E esta coroa apontava para a vitória da igreja, depois de uma aparente derrota.
Jesus queria que aqueles homens entendessem que a fidelidade deles, mesmo aquela que ocasionou sofrimento e morte, Jesus queria que a fidelidade deles fosse, queria que eles entendessem que a fidelidade deles seria recompensada com a vida eterna. Que promessa maravilhosa! Mas isso também nos diz a respeito de algo muito grave que acontece nos nossos dias. Quantos hoje têm abandonado o barco? Quantas pessoas, não tendo calculado bem o preço de seguir a Cristo, o têm abandonado? Quantas pessoas, por causa da pressão, por causa do assédio do mundo, têm abandonado a fé e abraçado ao mundo? Quantas pessoas têm negado a Cristo todos os dias com as suas atitudes, mesmo se dizendo cristãos? Meus irmãos, a coroa da vida não é para estes. O reino de Deus é tomado por esforço. O reino de Deus é daqueles que se apoderam dele. São os que, por graça, permanecem firmes, mesmo diante dos mais terríveis ataques. É que herdarão a tão sonhada e almejada coroa da vida. O céu pertence a estes homens, não a fracos, não a tímidos, não a tolos, não a apóstatas. O céu pertence a homens que, como Pedro, Paulo, Tiago e tantos sírios, egípcios, norte-coreanos, entenderam bem o significado de negarem-se a si mesmos, tomarem a sua cruz e seguirem a Jesus Cristo. O céu é destes homens. Estes homens, conforme as palavras de Jesus Cristo, não sofrerão de forma alguma os danos da segunda morte, que é a morte eterna. E eu encerro, portanto, então, as minhas palavras com o testemunho do martírio de Policarpo, que era o bispo, adivinhem só, de Esmirna, que viveu pouco tempo depois em que essa carta foi escrita e lida na igreja de Esmirna. Policarpo era um discípulo de João e foi martirizado por causa de sua fé em Esmirna, denunciado pelos judeus. Acompanhemos o relato. Foi-lhe ordenado a dizer: César é Senhor. Mas ele se recusou. Levado ao estádio, o procônsul instou com ele: impropera a Cristo, nega-o, e eu o porei em liberdade. A isso Policarpo respondeu: por 86 anos eu tenho servido a Cristo, e ele jamais me causou nenhum mal. Como, pois, eu poderia blasfemar contra meu Rei e Salvador? Quando o procônsul novamente o pressionou, o velho homem respondeu: visto que em vão instas que jure pela prosperidade de César, ignore não conhecer quem sou e o que sou, declaro aqui com ousadia que sou cristão. Pouco tempo depois, o procônsul disse: tenho feras selvagens à minha disposição, e eu o lançarei às feras, caso não te arrependas. Eu o farei ser consumido pelo fogo, uma vez que desprezas as feras, se não te arrependeres. Mas Policarpo disse: ameaças-me com um fogo que pode durar por 1 hora, e então se extingue, mas ignoras
o fogo do julgamento vindouro e a punição eterna reservada para os ímpios. E Policarpo vai dizer: por que demoras? Faça a sua vontade. Logo depois, o povo ajuntou madeira e palha. Os judeus, especialmente, segundo o costume, avidamente os ajudavam. E Policarpo foi queimado na fogueira. Ah, meus irmãos, que Deus nos encontre sempre fiéis. Que Ele nos ajude a estarmos sempre prontos para sofrermos qualquer tribulação por causa dEle, a fim de que recebamos também a coroa da vida. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te louvamos. Te louvamos por esse texto maravilhoso posto diante de nós nessa noite, Pai. E diante do que ouvimos, Pai, a nossa situação é de que devemos nos humilhar diante de Ti, Pai. E nessa noite clamamos, Pai, acende nos nossos corações, na nossa alma, na nossa mente, a paixão pelo testemunho destemido a respeito de quem o Senhor é. Ah, Senhor, enche-nos de coragem, dá-nos olhos que veem somente a Ti. Não permita, Senhor, que nos desviemos no caminho por causa das pressões e por causa do assédio do mundo. Abre os nossos olhos para a coroa da vida e nos faz, sim, perseverar até o último dia, Pai. Essa é a oração que fazemos como igreja do Senhor Jesus Cristo e a fazemos no nome dEle, o nosso Salvador. Amém. Amém. Vamos, então, nos preparar para o momento de Santa Ceia. E nós vamos cantar juntos o hino 269. Vamos nos colocar de pé? Enquanto nós cantamos esse hino, gostaria de já convidar os nossos presbíteros que foram escalados, que vão nos ajudar na distribuição dos elementos, que já tomem o seu lugar aqui em cima conosco.